Então vamos lá, pessoal. Estava procurando aqui no Google, né, uma imagem para ilustrar o vídeo aqui sobre faculdade. E, cara, quando a gente pesquisa faculdade na internet, só sai gente bonita, comemorando, com diploma e coisas do tipo. Só que a realidade é completamente diferente do que tá na internet. É diferente de muitas pessoas que têm sucesso aqui na internet. Eu fiz faculdade, então eu não posso falar que eu não fiz faculdade e dei certo na vida. Eu fiz sim faculdade, e aqui eu vou contar para vocês a minha experiência. Então vamos lá, pessoal. A grande questão que muita gente tem é: vale a pena fazer faculdade? Faculdade é bom? Faculdade vai me ajudar? Bom, eu posso contar sobre a minha experiência, tá bom? Na minha experiência, não vale muito a pena, mas tem um pequeno detalhe que vai ficar ali no meio do vídeo. Vamos lá. Eu fiz faculdade, mas eu não ganhei R$ 1 com a minha faculdade. Inclusive, o gasto que eu tive para cursar a universidade, é a o que eu ganhei trabalhando com aquilo depois, em um tempo, não me pagou. Então eu fiz 4 anos de faculdade, certo? Depois eu fiz alguns cursos complementares de pós e eu não ganhei o suficiente para pagar o meu investimento. Então, cara, eu acho que eu já mexi com criptomoedas, eu já mexi com ações, eu já mexi com redes sociais, YouTube, venda de produtos, marketing digital. Cara, eu já mexi com tudo. Eu acho que faculdade foi o único investimento que eu fiz e saí negativo. Sério mesmo, esse eu saí negativo e bem negativo, beleza? Então, eu fiz faculdade, mas não ganhei R$ 1. E aqui eu vou contar um pouco da minha história também para você se inspirar aí. E lembre-se que aqui você tá falando do Lucas, tá? Então, imagina como eu cuido dos meus canais no YouTube, as pesquisas que eu faço, imagina como eu era na faculdade. 1000 vezes pior. Então eu era um cara bem dedicado, me esforçava bastante, ok? Primeira coisa que você tem que levar em consideração são as profissões, tá bom? Existem profissões que sim vale a pena fazer faculdade. Exemplo, medicina, tá? Então, como é que você vai ser médico se você não fizer faculdade? Aí, nesses casos, não tem muito o que fazer. Então, se você já vive no mundinho da medicina, né? Porque medicina é um mundinho. Tipo assim, quem tá vivendo aquela parada ali não é uma coisa passageira. Geralmente a pessoa fica anos vivenciando aquilo ali pra passar num concurso e bababá e bababá. Então, dependendo da sua profissão, você tem que fazer mesmo. Medicina é um desses casos. As profissões mais valorizadas exigem faculdade? E aqui a gente fala de medicina, tá bom? Medicina é uma profissão extremamente valorizada que exige faculdade, ok? Existem outras? Sim e não. Por exemplo, quem trabalha com marketing, tá? Não estou falando de marketing digital, quem trabalha com marketing é muito bem pago? Algumas pessoas ganham muito dinheiro, muito mais do que um médico, muito mais do que um juiz e por aí vai. Precisa de faculdade para fazer isso? Não. Programação também, algumas pessoas ganham muito dinheiro com programação. Precisa de faculdade para você ser bom em programação? Não. Agora, se você é neurocirurgião, você vai precisar sim de faculdade. Então, depende do seu curso, beleza? Só que tem uma parada que é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. De todas as profissões que dão certo no mundo atual, quantas dessas exigem faculdade? Eu coloquei aqui que 0,5%, tá bom? Cara, Lucas, você tirou essa estatística da onde? Cara, eu tirei do cu. É a estatística da minha vivência. Instituto tirei do cu. Então eu não sei quantas profissões das que pagam mais precisam de faculdade. Eu acho que, sinceramente, poucas. A gente vê aí influencers ganhando muito mais do que médicos, certo? E não precisa de faculdade. A gente vê aí galera do YouTube que faz react, ganha muito mais que médico, mais que advogado, mais que engenheiro. Então, das profissões que pagam mais, da minha bolha, da minha vivência, pouquíssimas você precisa de faculdade. Aliás, aqui a única que eu conheço, eu acho que é médico, tá? Que vale a pena você ter faculdade para cursar aquela área. Todas as outras você pode ser um ser humano aí que não gastou 4 anos da sua vida, mesmo assim você pode ter uma renda gigantesca. E é claro,
Um parênteses aqui, porque a maioria das profissões que pagam bem estão na internet, tá bom? E aqui tem um ponto interessante que veio da minha vivência. O que a faculdade oferece de fato? A faculdade te oferece educação? Não, ela te dá um diploma. Por que que eu tô falando isso? Tudo que você aprende na faculdade, você pode aprender no YouTube. Tudo. Se não te interessa YouTube, tudo que você aprende na faculdade, você pode aprender em livros, tá bom? Não interessa o meio por qual você vai estudar, mas tudo que é ensinado lá pode ser ensinado em qualquer outro local. Cursos técnicos, alguma escola, ou você pode aprender com alguma pessoa em particular, enfim. O conhecimento que tem na faculdade, ele não é exclusivo da faculdade, ok? Por isso que nós vemos tantos programadores que não fizeram faculdade, porque tudo que ele precisa já está na internet, já está em cursos na internet. Então, educação é uma coisa que a faculdade não te entrega, tá bom? Pelo menos não exclusivamente. Ela te entrega, mas você pode encontrar isso em qualquer outro local. Então, você não vai estudar por causa disso, você vai estudar por causa do diploma. Você quer o diploma, o certificado de que você teve a capacidade de ficar 4 anos da sua vida sentado ali olhando para o professor. É isso que você quer na faculdade, o diploma, ok? O ensino ali fica em segundo plano. Você pode aprender em qualquer local. Só que aí na faculdade tem um ponto interessante que você não encontra na internet, que é a vivência com um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. E aqui a gente fala de network. Cara, na faculdade dá pra você fazer um network absurdo. No segundo semestre da minha faculdade, eu já estava fazendo iniciação científica. Então, pra quem não sabe, eu fiz um curso na área da saúde e eu já tinha iniciação científica. Cara, eu tive um artigo publicado antes de sair da faculdade. Tudo isso por causa de networking. Você conhece pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas que têm muita relevância no meio acadêmico. Então é normal. Faz faculdade, já sai com emprego. Faz faculdade, já sai com uma oportunidade de bolsa. Faz faculdade, já sai direto para um mestrado, pós-doutorado. Isso é comum, beleza? Os melhores alunos da universidade, eles são os que fazem network. Não é o que estuda mais ou que tira as melhores notas. É os que conhecem mais pessoas para fazer esse tipo de colaboração, tá? Então, esse aqui é um detalhe que, dependendo da sua área, cara, vai ser fundamental, dependendo do que você for fazer. E aqui eu tenho que contar um pouco sobre a minha vivência na faculdade. Porque eu era uma pessoa que não tinha vivência de porra nenhuma. Então eu fiz o ensino médio, tá bom? Numa escola na periferia de São Paulo, tá? Então, um ensino médio bem porco. E depois fiquei alguns anos vagabundando e jogando LOL o dia inteiro e decidi fazer faculdade. Eu fui lá fazer minha faculdade. Na faculdade, todas as matérias que eu aprendi, eu poderia ter aprendido em casa, tá bom? Com o YouTube e livros. Só que a vivência foi importante, o networking foi importante, só que teve 2 questões que mudaram a minha vida para sempre, lá na faculdade. Que foi a primeira com um professor que eu tive, que ele dava uma matéria de gestão. Então, eu tinha lá anatomia, virologia, a porra toda, mas eu tive um professor que deu uma matéria de gestão financeira. E ali, rapaz, ali tudo mudou. Porque eu vi que o que dava dinheiro não era a minha profissão, não não era não era o meu trabalho que dava dinheiro. O que dava dinheiro era a minha capacidade de mostrar o meu trabalho para os outros. Então ali eu entendi que era melhor eu fazer algum tipo de publicidade para vender o meu serviço do que vender a hora para alguma empresa. Foi esse professor que basicamente me tirou da matrix do trabalho. Ele me tirou da matrix do CLT. Porque ele fazia isso. Ele era um professor que dava algumas aulas na universidade e depois ele só dava palestras e cursos online. E ele era rico pra caralho. Cara, ele é a pessoa mais rica e bem-sucedida que eu já conheci.
e ele era professor. Aí você fala: "Lucas, mas por que que o seu professor era tão rico e ele ainda dava aula em uma faculdade?" Porque ele precisava de não sei quanto tempo de de atuação como professor para tirar uma outra habilitação que ia disponibilizar para ele uma parada de pós-doc e que ele ia incluir isso em um livro. E ele já tinha alguns livros lançados. Então ele só estava ali cumprindo uma carga horária para um outro objetivo que ele tinha. E eu caí na aula desse professor. Ele caiu como ali. Ele foi o professor dessa matéria para mim. E ali, cara, foi disruptivo, foi uma mudança de chave na minha vida, porque eu vi o pela primeira vez eu tive contato com alguém daquela profissão que realmente fazia grana, fazia muita, muita grana, certo? Então, a faculdade não me ensinou coisas úteis sobre conhecimentos que eu não poderia aprender em casa, só que eu só tive esse contato com essa pessoa na faculdade, ok? Da mesma forma, um pouco depois que eu tive contato com esse professor, eu tive contato com uma outra aluna. Essa aluna era uma empresária que estava fazendo a sua segunda formação. E ela utilizava exatamente a mesma parada que o professor para ganhar dinheiro. Então, tipo assim, ela estava ali fazendo a segunda formação dela, só que a maneira com que ela ganhava dinheiro não era exatamente atuando naquela área, mas ela precisava daquela formação, ela precisava de uma habilitação. Então ela ficava ali, tal, só que ela só ficava no celular, no celular. E a gente conversava de boa. E uma vez ela me mostrou: "Cara, eu tô cansada, eu fiz muito curso esse mês". Aí a gente conversou e tal, ela falou: "Cara, eu fiz R$ 30.000 de curso esse mês". Eu falei: "O quê? Não é possível". Ela me mostrou no celular dela os boletos que chegaram. Ela fez R$ 30.000 de cursos complementares. Galera, uma pessoa que faz R$ 30.000 de cursos complementares, quanto você acha que essa pessoa ganha? Muita grana. Inclusive, ela tem um salão de estética na Avenida Paulista, área nobre de São Paulo. Na área mais nobre, no melhor ponto. 30.000 de curso. Ela fez 30.000 de curso. Imagina o que ela não ganha. Então, essas duas pessoas me fizeram entender que valia muito mais eu ser um empreendedor, eu investir em algo que me desse um retorno passivo, do que eu ficar vendendo a minha hora na CLT. E isso eu carreguei para o resto do meu curso, ok? Eu levei isso para sempre no meu curso. Então, chegou uma hora que eu me formei, tá bom? E eu fui viver a vida exatamente como eles, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar CLT, eu trabalhei 6 meses e vi que realmente aquilo não era para mim. Juntei aquela grana dos 6 meses e aí eu entrei no mercado de criptomoedas. Depois eu saí do mercado de criptomoedas e voltei para o YouTube, que era uma coisa que eu já fazia antes da faculdade. Ok? Então é basicamente essa a minha história. Hoje em dia, eu atuo exatamente como essas duas pessoas. Não mais naquela área, ok? Não mais na área da minha formação. Mas eu utilizo esse conceito aqui até hoje, o conceito de você ter uma renda passiva, algo que trabalhe no automático para você. E foi exatamente isso que deixou esses dois aqui muito, muito ricos, beleza? Ah, e você quer perguntar: "Ah, como que você faz isso, Lucas?" Cara, eu trabalho com vídeos no YouTube, então você pode ver aqui. Eu gravei esse vídeo, você tá assistindo, só que eu tô em outro lugar, eu tô por aí jogando bola, andando de bike, transando, comendo, eu tô fazendo outra coisa, eu não tô aqui assistindo ao mesmo tempo com você. Você entende essa parada? Então esse vídeo aqui é uma renda passiva. Não importa se ele vai dar 1 centavo de dólar ou se ele vai render US$ 200 por mês. Não importa, ele é uma renda passiva. Ele vai render alguma coisa. Daqui a 10 anos eu vou ter 10.000 vídeos aqui na plataforma do YouTube e cada vídeo desse pode render um centavo, que para mim vai ser uma renda legal, uma renda bacana. É exatamente isso que eu faço, não tem segredo nenhum, eu não vendo nada milagroso, beleza? É só eu só ofereço aqui pra galera o que eu faço, tá bom? Bom, outra coisa, tempo. Se eu tivesse esse conhecimento que eu acho tão importante, e se eu tivesse aprendido ele antes da faculdade, talvez eu nem tivesse entrado na faculdade. Por quê?
4 anos da sua vida custa caro demais. Algumas faculdades são mais, outras menos, mas o básico é 4, ok? E aqui é a pegadinha que pega 95% das pessoas que querem fazer faculdade, que são aquelas pessoas que desistem do curso. O meu curso, a minha turma começou com, se eu não me engano, 43 alunos. Só se formaram, sei lá, velho. Cara, na minha sala se formou 9, mas é porque juntou com uma outra galera que estava de DP, que ficou devendo matéria. Cara, então 9 de 43 e ainda dizem que foi uma das maiores turmas que teve. Então, muita gente desiste. Por que que a pessoa desiste? Porque ela vê uma área que tá dando dinheiro, só que ela, no meio do caminho, descobre que ela não gosta ou que não tá dando mais dinheiro. Um exemplo clássico que eu sempre falo para todo mundo é segurança do trabalho. Antigamente, você fazer um curso de segurança do trabalho dava muita grana, porque não tinha quase ninguém formado na área. Depois, o mercado inchou de uma forma que passou a ganhar nada, então perderam o interesse no curso. Muita gente desistiu no meio da faculdade, certo? Isso aqui acontece direto, então você que está fazendo aí um curso porque está pagando bem, o curso milagroso, cara, sem chance. 4 anos é muito tempo. Até você terminar isso aí, o mercado vai estar mais inflado do que ele já é hoje, certo? Então é isso. Em 4 anos, aquela área que você considera boa, talvez já morra. Outra coisa, dinheiro. É uma alocação de recurso absurda. Você gasta muito dinheiro com a faculdade. Lucas, mas se faculdade pública? Não importa, você gasta muita grana. Você tem que ir, tem que voltar, você tem que se alimentar. Você tem que fazer um investimento também em cursos extracurriculares, porque você não vai querer ser só mais um. Você vai ter que interagir com a galera da facu, você vai ter que sair com eles. Cara, você vai ter que ir em visitas. Pelo menos se você quiser ser uma pessoa respeitada ali dentro, né? Se você quiser ser o anônimo 007 Marquinhos 826, aí você entra, sai e não fala com ninguém. Mas aí você vai perder o melhor da faculdade, que é o networking. Mas não é o que eu recomendo, tá bom? Então, você gasta sim muita grana, você gasta tempo e o retorno que você tem é basicamente networking. Esse é o retorno que você tem. E dependendo de como você se comporta, nem o networking você vai conseguir. E, na minha opinião, hoje em dia eu não faria faculdade. Só que eu só consigo falar isso pra você porque eu estive lá, aprendi uma coisa muito foda e essa coisa muito foda mudou a minha situação financeira pra sempre. Então, cara, é muito complicado falar se a pessoa vai fazer faculdade ou não. Eu não consigo decidir pra você. O que eu posso dizer é o que aconteceu comigo. Eu fiz a faculdade, eu não ganhei um real. Só que o conhecimento que eu obtive lá, através das pessoas, tá bom? Através de um professor e de uma aluna, foi o que mudou a minha vida financeira para sempre. Eu posso trabalhar em qualquer área hoje em dia, porque eu sei que a chance de prosperar é muito grande, por causa do que foi ensinado sobre hã, o sistema financeiro por si só, de como o mundo funciona. E talvez, se eu estou falando isso aqui pra você, talvez você não precise entrar na faculdade pra aprender isso. Talvez você já aprendeu isso no canal de alguma pessoa ou até mesmo aqui no meu canal. Então você faria faculdade pra quê? Qual o motivo? Só pelo diploma? Bom, dito isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.